Aqui direciono-me especialmente aos pais, homens. A paternidade é a maior oportunidade que Deus pode te dar na vida de se tornar homem de verdade. O chamado homem com H maiúsculo. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero tratar aqui de um tema que para mim é muito importante e muito caro. O tema é paternidade. E por que eu quero tratar desse tema? Eu vi um vídeo no Instagram que mostra como que a nossa sociedade, como que a atualidade está pensando sobre esse tema. Eu vou mostrar o vídeo para vocês e vou comentar ele daqui a pouco, quer ver? Não quero ter filho nenhum, inclusive já estou até vasectomizado, beleza? Filho ou família, não mesmo. Quero viajar ao mundo e aproveitar muito a minha vida. Tem gente que já veio me falar, cara, você não tem ideia da motivação para o mundo dos negócios que um filho vai trazer para você. Olha, eu não preciso de filho para me manter motivado. Eu sou uma máquina, sou um exterminador do futuro para concluir as minhas metas. Não é porque essa motivação funciona com você, meu querido, que vai funcionar comigo também. Vai por mim. Eu desconheço uma alma viva nesse planeta mais ambiciosa que eu. Tá vendo aí, né? Esse é um cara famoso aí nas redes sociais, famoso aí na internet, ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro fazendo os trabalhos dele aí na internet. E com isso ele ganhou muita fama, muita notoriedade, muita visualização, muito like. E muitas pessoas, principalmente homens, seguem esse cara e seguem os conselhos desse cara. E quando você vai ver na rede social de um cara desse, muita gente tá ali concordando com o que ele tá falando. E não só homem. Mulher também tá ali concordando com o que ele tá falando. Mas por que esse tema é caro para mim? Quem me conhece sabe que a minha vida foi transformada através da paternidade. A paternidade, ela separa, ela coloca uma margem e separa quem era você antes da paternidade e quem era você depois da paternidade. Não é todo mundo que vive isso só porque tem um filho. Ou seja, ter um filho não é o que transforma o homem. O que transforma o homem é a responsabilidade que ele assume após ter esse filho. E aqui a gente vê que um cara que não quer compromisso com nada. Ele falou que está vasectomado, ou seja, ele não pode mais ter filho, ele fez a cirurgia, então ele quer ter relações, mas ele não quer ter a responsabilidade de um filho. Então aqui ele já está falando para todo mundo, para quem quer ouvir, que ele não quer ter compromisso com nenhuma mulher, que ele não quer ter compromisso com nenhum filho e que ele não quer ter compromisso de um homem de verdade. Eu quero mostrar para vocês um trecho aqui do livro Pais de Filhos Doentes, do professor Gustavo Arnone. Ele é professor de filosofia, é cristão, é teólogo. Ele tem um filho especial com uma condição especial e ele escreveu esse livro aqui. Eu já falei dele aqui no canal, vou continuar falando desse livro. O tema é sobre paternidade e ele vai falar aqui direcionando aos homens. Eu vou ler o trecho e vou comentar com vocês. Aqui direciono-me especialmente aos pais, homens. A paternidade é a maior oportunidade que Deus pode te dar na vida de se tornar homem de verdade. O chamado homem com H maiúsculo. Diferentemente do que nossa sociedade nos passa, homem não é aquele que se relaciona com muitas mulheres, briga na rua, não tem medo de nada. Homem é aquele que se inspira em Deus Pai. O pai é aquele que está conosco por onde andarmos. O pai é aquele que fortalece, ajuda e segura a mão do filho amedrontado. É aquele que nunca abandona. É aquele que, mesmo você sendo fraco, te chama de guerreiro e fica do seu lado nas batalhas. É aquele que enxerga a dor e sofrimento. É aquele que no vale da sombra da morte está junto e cheio de consolo. Troque a fralda, vá ao médico, abrace, beije, mostre para a mãe que se um dia Deus a levar, o seu filho não será um órfão. Seja homem. A fuga é para os fracos e covardes. Eis aí a sua verdadeira virilidade. E eu escrevi, grifei aqui no livro, seja homem. Um dos temas, um dos conselhos mais fortes que eu vejo na Bíblia é quando Davi vai aconselhar Salomão. Ele está passando o bastão, está passando o reino para Salomão. E um dos temas que ele fala, um dos conselhos que ele dá para Salomão é: tema a Deus e seja homem.
Ser homem não é definido por ser o mais forte, não é definido por pegar várias mulheres, não é definido por ser o mais inteligente, não. Ser homem é assumir uma responsabilidade. A primeira ordenança que Deus dá ao homem depois de criar o homem está lá em Gênesis 1:28 e diz assim: sejam férteis e fecundos e encham a terra. Alguns versículos vai falar para o homem se multiplicar, para o homem crescer, para o homem encher a terra. E o que isso significa e como que eu trato isso? Como que o homem se multiplica? Além da fecundação e de ser fértil, de gerar filhos, o homem se prolifera através do conhecimento. Então nós temos filhos, criamos filhos e passamos o nosso conhecimento para ele. Mas o conhecimento não é passado só para o filho geracional. Não, o conhecimento é passado para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem aprender. Esse cara está passando o conhecimento dele para aqueles que querem aprender. Eu já vi entrevistas dele que perguntam se ele crê em Deus e ele fala que não. Então é inútil gastar saliva com um cara desse. É por isso que eu faço esse vídeo, para chegar em pessoas que querem ouvir a verdade. Eu uso aqui o livro de um professor conceituado, conhecido, que eu admiro, que eu gosto. Eu uso a Bíblia Sagrada para falar sobre isso. E eu uso isso para que essa cultura de hoje que está falando que homem, para ser homem precisa ter muito dinheiro, você precisa encher a sua conta bancária. Não é só isso, não, cara. Encha o seu coração. Encha o banco de memória sua memória, de memórias com seus filhos. Eu não entendo homens que não querem ter filhos, eu também não entendo homens que não querem viver a vida com seus filhos. Eu falava ontem com a minha esposa de um cara que engravidou a namorada e a namorada teve 2 filhas gêmeas e ele nunca quis conhecê-las. E as meninas são lindas, hoje são mulheres. Eu convivi com elas por um tempo, as conheci criança e são incríveis. E eu não entendo, não consigo entender isso de verdade. Homens, sejam homens, tenham filhos. Passe o seu conhecimento adiante. Encha a terra com o conhecimento que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu. Seja fecundo, seja fértil, seja homem, seja responsável. Isso é o que a Bíblia nos ensina. O conselho que Davi deu para o seu filho, Davi estava já aos pés da morte ali e está passando o reino, o bastão para o seu filho Salomão, e ele diz: tema a Deus e seja homem. Esse é o conselho que eu tenho para você e é isso que eu tenho seguido todos os dias da minha vida. Amém? Deus te abençoe.